que o câncer não pode mais ser um estereótipo como uma doença que não tem cura. O câncer, nós devemos, obviamente, manter todas as terapêuticas tradicionais, né, convencionais, a quimioterapia, a radioterapia, a braquiterapia, a cirurgia quando tiver indicação, mas nós temos uma formação de acordo com a medicina biológica alemã, que traz uma série de terapêuticas complementares, fazendo com que essa célula que se alimenta, que vive num ambiente ácido, né, decorrente de uma dieta ácida e de baixa pressão de oxigênio, possa ser exterminada, ser morta, acabar com ela, né? As nossas células, sim, são células, as nossas células normais, são células inteligentes, que vivem num ambiente oxigenado, que podem usar vários substratos como alimento, mas essa célula cancerígena é uma célula modificada, e como ela traz um processo de doença, ela se alimenta de situações doentes, como uma dieta rica em açúcar, que é o alimento mais acidificante que nós temos, e de um ambiente de baixa pressão de oxigênio. Nós viemos trazer aqui como tema principal da palestra, a gente desenvolveu uma série de conceitos de fisiologia, de maquinaria celular e também de alterações dessa maquinaria. Nós trouxemos principalmente dois temas. O primeiro é a importância de que a gente tenha uma dieta personalizada, ou seja, uma dieta para cada pessoa, porque cada pessoa tem um sistema enzimático e nós não podemos nos alimentar igual. O que é bom para mim pode não ser para ti, pode não ser para outra pessoa. Por que a dieta personalizada? Seria uma pergunta assim. Porque se a gente se alimenta de alimentos que o nosso organismo não consegue ter um potencial de digestão adequado, esses alimentos começam a gerar uma reação inflamatória na barreira do intestino, levando o intestino a ficar permeável, aumenta a nossa absorção de toxinas, porque o intestino saudável, ele é uma barreira, ele deve ser uma barreira, isso falando do ponto de vista fisiológico, mas no momento que nós não conhecemos, porque muitas vezes a gente não se alimenta corretamente porque nós não sabemos, ninguém nos ensinou, ninguém nos contou, ninguém nos falou, mas hoje existem várias técnicas em medicina para poder diagnosticar que tipo de alimentação é ideal para cada indivíduo. E no caso do câncer especificamente, a alimentação ela deve ser personalizada, alcalina e nós precisamos inverter a oferta de oxigênio, ou seja, aumentar a pressão parcial de oxigênio. Para isso que a gente falou desse tratamento, que é a terapia de oxigênio, terapia de alto débito de Manfred von Ardenne, que foi o Manfred von Ardenne junto com Otto Warburg ganharam um prêmio Nobel em medicina quando descobriram com essa pesquisa o processo oxidativo da célula cancerígena. E hoje a gente sabe que a célula cancerígena ela não suporta ambientes de alta pressão de oxigênio. Ela não suporta ambientes de alta pressão de oxigênio e ela não suporta ambientes onde o processo nutricional seja muito pobre em açúcar. Então nós precisamos, juntamente com a terapia tradicional, convencional, nós precisamos instituir todo um conjunto de estratégias terapêuticas, né, para que esse processo de doença, porque o câncer ele não tem uma causa, ele tem várias causas, né, é uma doença multifatorial, e quando nós
tivermos que tratar, nós também temos que usar multitécnicas para poder terminar com essa patologia. O açúcar no câncer, a gente deve, durante o tratamento, deve tirar completamente o açúcar. E quando a gente fala em açúcar, não é só o açúcar do açucareiro, mas o açúcar como carboidrato, como hidrato de carbono, porque está presente em todas as farinhas brancas, pão, massa, batata, enfim. E existe sim possibilidade de se alimentar sem esses elementos, porque o paladar nosso é mutável. Mas o açúcar como elemento de alimentação, ele deve ser diminuído. Se a gente não consegue retirar completamente, que eu acho que é um pouco difícil a retirada completa, mas ele deve ser diminuído para que a gente possa ter um ambiente celular mais saudável. Ele é causador de um número enorme de doenças.